Carlos Magno, faça essa oração. Senhor Deus, obrigado, Senhor, por poder, Pai, ter o privilégio de estar diante do Senhor, Pai. E agradecer ao Senhor pela vida do pastor Oswaldo, pela vida do pastor Rodrigo, pela vida da Igreja Batista do Turf, Senhor. Tanta coisa tem feito, Pai. Tantas vidas tem transformado, Senhor, nesses 60 anos. E muitas outras vidas serão transformadas nos 60 anos vindouros, Pai. Nesta noite, Senhor, eu clamo ao Senhor, que o Senhor esteja, Pai, orientando, colocando palavras no coração do pastor Oswaldo, Pai, para que elas venham de encontro aos nossos corações, transformando, Pai, rasgando os nossos corações, para que estejam prontos, solícitos, para receberem, Pai, a presença do Espírito Santo de Deus na sua mensagem, Senhor. Aqueles que estão aqui nesta noite, Pai, que ainda não conhecem o Senhor, que possam, Senhor, ter a alegria e o privilégio de Te conhecer e entregar as suas vidas ao Senhor. Toma, Senhor, a vida do pastor Oswaldo, faça dele instrumento do Senhor nesta noite, como o Senhor tem feito todos os dias da sua vida. Em nome de Jesus que nós oramos e agradecemos ao Senhor. Amém, Senhor. Alô. É difícil começar a falar numa hora dessa. E o que vem em minha cabeça é que eu nasci na fé aqui, aos 15 anos de idade. Aqui eu fui batizado numa noite de vigília, aos 15 anos de idade. Era um adolescente e aqui eu conheci a palavra de Deus, pastor Jorge Francisco Dias. Depois, muito lá na frente, eu já casado, com os meus 3 filhos, aqui eu tive a convicção de que Deus estava me chamando para o ministério, e foi no período do pastor Jurandir Gonçalves Rocha que eu fui para o seminário. Aqui eu vivi, eu pude sair às ruas, pregar a palavra de Deus. Aqui eu pude dar um pouquinho da minha vida, do meu esforço pessoal, além da pregação, as campanhas, eu, minha esposa e mais a igreja toda, para que a gente pudesse construir esse templo. E hoje, como eu estou alegre de ver tudo conservado, tudo melhorado, tão bonito. E eu já louvei a Deus, porque Deus é maravilhoso. Deus está acima de todas as nossas potencialidades. Aqui eu promovi a ordenação de 2 dos meus 3 filhos ao ministério. Aqui, com esta igreja, nós organizamos a Igreja Batista do Flamboyant. Me lembro, irmã Rosemary, minha missionária, posso falar assim ainda? Nós começamos a orar ali na frente, ao ar livre, em dias frios, nós orávamos, pedindo a Deus que abrisse portas no Flamboyant para a gente começar um trabalho lá. Está lembrado disso? E aquele grupinho pequeno foi crescendo, foi evoluindo. Depois nós organizamos a igreja, é filha daqui, Flamboyant. E um dos meus filhos, já pastor, ordenado por Deus na instrumentalidade da Igreja Batista do Turf Clube, quem ordena a igreja, né? A Igreja do Turf que fez isso, e lá ficou o meu filho Sandro até hoje. Depois chegou a hora de eu sair, e quando eu, na saída, prouve a Deus e aos irmãos que ficasse o meu filho mais novo,
que está até hoje, está ali, pastor Rodrigo. E hoje, aos os 60 anos da igreja, eu estou vendo ali minha esposa, o meu filho do meio, Léo. Fica em pé aí, Léo. Todo mundo conhece Sandro, conhece. Fica em pé também, Marta. Aí, ó. Todos conhecem o Sandro, a Alessandra, o Rodrigo, a Ana Mary, mas conhecem também a Leonardo e Marta, né? Tá ali, estão ali, os 3 filhos. Interessante como Deus faz as coisas. Na minha cabeça, o filho pastor seria Léo. Sempre tive isso na minha cabeça. Mas Deus fez diferente, né? E aí foi Sandro e Rodrigo. Quem sabe ainda vai ser Léo, ainda vou ver isso, né? Os 3 completar logo, né? Mas irmãos queridos, 15 anos eu comecei aqui. Eu tinha 15 anos quando eu ouvi uma poesia e essa poesia marcou a minha vida. Marcou no seu conteúdo por 1 ano. Depois não só o conteúdo, mas a declamadora também ficou comigo até hoje, né? O título da poesia é Caminhos Diferentes. E a história de 2 irmãos, um toma um caminho, outro toma outro. E aí eu enxerguei que eu estava no caminho pior. E eu mudei. Fiz igual o pastor Ebenezer. Conversão é você estar caminhando numa direção e de repente você dá meia volta e vai para outra. Eu mudei a minha direção e estou até hoje. Glória a Deus, mercê da vontade de Deus, fazendo a vontade de Deus. Desculpem essa divagação, mas uma outra coisa eu queria dizer aqui. Quando nós, igreja do Turf, né? Não fui eu, foi a igreja, todos nós, quando começamos a demolir o templo antigo que vocês viram na foto e ficamos no relento, um barracãozinho ali atrás, outro aqui construindo, eu senti um peso muito grande. Às vezes fiquei sem dormir à noite. E agora, por que eu fui desmanchar tudo? Será que o que vai acontecer? E Deus permitiu ao longo dos anos que acontecesse o que vocês estão vendo, esse novo tempo. Mas no meu coração eu pedi a Deus que eu tivesse uma oportunidade de um dia diante da igreja e em um tom de voz que alcançasse todos os vizinhos, para eu pedir desculpas aos vizinhos, porque nós fizemos muito barulho, né? Nós fizemos movimentos grandes e eu imagino quanto atrapalhei os vizinhos aqui. Então eu quero falar aqui de público. No meu coração eu já pedi a Deus que abençoasse todos os vizinhos e que eles me perdoassem pelo transtorno, pela luta que eu provoquei ao construir mas era a vontade de Deus. Quero pedir à igreja que esteja orando, porque depois, quando eu pensei que não mais dirigiria a igreja, Deus me colocou numa igreja maior, pelo menos em número, né? Maior. E hoje Deus fez um sinal para mim hoje à tarde, irmãos, eu não vou revelar, mas grandes mudanças acontecerão se o Senhor Deus confirmar. Então eu peço aos irmãos que estejam orando por mim e pela Terceira Igreja Batista de Campos. Dito isso, vamos ao texto da palavra de Deus. Eu pedi ao João, e eu fico à vontade, porque aqui eu vejo esse quarteto, eu vi todos pequenos, adolescentes, né? Carreguei alguns no meu carro, né, Guilherme? Tiago, meu sobrinho, Leilton, Leidimar, muito bom.
ver todos vocês, agora já chefes de família, homens feitos, mas eu pude acompanhar a adolescência e a infância e adolescência e juventude de todos vocês. Deus me deu o privilégio de nascer na fé aqui, ficar aqui 15 anos servindo como irmão, como membro, depois sair por 15 anos, mercê da vontade de Deus, e depois voltar para aqui e ficar 21 anos. Então, desses 60, eu fiquei bastante tempo aqui, né? Eu posso, onde ando, às vezes digo, lá na nossa igreja, e as pessoas ficam, qual igreja que é a dele? Já andou em tantas, mas o coração diz que é aqui, né? Irmãos, eu escolhi 2 textos. Foi uma luta para pensar e orar diante de Deus para ver o que pregar aqui. Quando a emoção mexe e a cabeça fica com dificuldade. E eu orei, eu pedi a Deus que me desse uma palavra para os irmãos. Quando eu já estava com o esboço pronto, eu falei, essa palavra não é para a igreja, é para mim. Aí depois, mas eu sou igreja do Turf. Então é para todos nós, né? Então o primeiro texto é Josué 1, verso 8. João, coloca para mim Josué 1, verso 8. Vamos ler todo mundo junto comigo? Todos juntos? Não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nela de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Amém? O outro é Mateus 6,33. Mateus 6,33. Vamos ler junto também? Vamos lá. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. Queridos irmãos, esses 2 textos revelam tudo que o Senhor Deus falou a mim e está reverberando dentro de mim, na minha mente, e a vontade de passar para todos vocês. Em primeiro lugar, é a idade. Eu estava aqui comemorando 50 anos, cinquentenário, foi uma beleza, trouxemos as assembleias da associação, e esse ano, 60 anos, 10 anos depois, eu estou sabendo que a associação se reunirá aqui também. Bênção pura. Mas 60 anos, irmãos, marcou a minha vida de uma maneira muito forte. E nesses 2 textos, o Senhor Deus falou para mim alguma coisa, e tem que ter como partida o que aconteceu comigo quando eu fiz 60 anos. Quando eu fiz 60 anos, eu viajei, fui passear num lugar lindo com a minha esposa e mais alguns. E lá naquela viagem aconteceu uma coisa muito interessante, que eu vou para uma fila para visitar um museu. E quando eu cheguei na fila assim, a minha esposa falou, aqui não é seu lugar não, seu lugar é lá na outra fila. Lá é onde tem que ficar os que têm 60 anos ou mais de 60 anos. Eu olhei e fiquei assim, falei, eu não vou para lá não, eu vou ficar aqui. Mas depois eu pensei em ir. Mas antes de eu ir para aquela fila dos 60 anos, eu virei para ela, por que eu tenho que ir para lá? Por quê? E ela disse, lá é mais barato. Doeu, mas doeu muito dentro de mim. Me magoou. Porque eu pensei assim, eu lutei tanto para chegar a 60 anos, e agora a razão dos meus 60 anos é eu ficar mais barato. Você entende o que eu estou falando? Eu fiquei mais barato. Ela é assim, até hoje. Eu fiquei mais barato para ela. E aí eu comecei a pensar aqui muito seriamente, sabe o quê?
essa é a realidade do mundo ocidental. Você fica velho, então você, né, fica mais barato. E aí vem uma mentira, sabe o que é muito sério? Diz assim, não, com 60 anos você tem prioridade. Prioridade. E aí eu fiquei pensando também nessa bendita palavra prioridade. A princípio comecei a pensar, não, é um marco na história de um homem, de um povo, né? De uma igreja, 60 anos, é um marco. Bonito, né? Enchi meu peito, fiquei pensando assim, e realmente, eu fiquei pensando nessa palavra prioridade, porque ela me magoou, e quando eu vou lá buscar o significado, tem coisas bonitas. Vi uma definição e dizia assim, prioridade é a condição de algo que necessita ocorrer de maneira imediata, preferencial, emergencial. É importante que ocorra, e a sensação é de que a gente está na frente, no primeiro lugar, a gente tem preferência, a gente tem privilégio, a gente tem precedência em determinadas circunstâncias. Você pensa assim também, meu irmão, meu amigo, minha amiga, minha irmã? Você pensa assim? Você já chegou na prioridade, Maguinha? Com esses seus cabelos brancos? Já? E você se sente bem na fila de prioridade? É legal ter preferências? A Igreja Batista do Turf Clube chegou nos 60 anos. Agora ela tem preferência, né? É isso? Eu quero dizer uma coisa aos irmãos. A Igreja do Senhor Jesus sempre teve preferência. Importa a sua idade. A Igreja do Senhor Jesus Cristo nasceu, a Igreja de Deus nasceu num casal. E ele escolheu um lugar lindo, bonito, que nós chamamos de Jardim do Éden, né? O Éden, para ele se reunir com esse povo que é dele. E diz a palavra de Deus que toda virada do dia, né? Imagina-se um sol nascendo e aquela claridade linda do dia, iluminando as árvores, as águas cristalinas, os jardins, as flores e tudo mais, os pássaros a cantar, e Deus chegar ali para junto daquele casal se alegrar, e eles também responder com alegria à presença de Deus. Essa era a vontade de Deus. Então Deus já tinha dado prioridade ao seu povo desde o início. Mas esse povo não valorizou a prioridade dada por Deus. E aí eu volto lá no dia que eu descobri a minha prioridade, e que minha esposa disse assim, você é mais barato, né? Eu fiquei mais barato quando eu fiz 60 anos. E aí veio a minha mente, sabe o que, irmãos? O mundo faz assim com a gente, finge, mente para a gente. Mente para a gente, diz, olha, você agora tem prioridade, tem preferência, mas a verdade não é essa. A gente fica mais barato, a gente fica pelo canto, o mundo ocidental principalmente, porque no mundo oriental é diferente, o velho tem valor, o velho é ouvido no mundo oriental, mas no mundo ocidental é exatamente essa ideia. Ficou velho, fica à margem, fica mais barato. Mas o discurso tem preferência, prioridade. Mas eu preciso voltar às minhas origens, e eu quero trazer o meu povo, o povo de Deus, a pensar na origem. A nossa origem é que Deus sempre nos colocou com prioridade. Nós, influenciado pelo mundo e pelo que o mundo traz,
Diz a palavra que o mundo jaz no maligno, e é pelo maligno que no Éden o ser humano se rebela, desobedece a Deus e perde a prioridade de Deus. E vai começar a viver a prioridade do mais barato, do mais difícil, da luta. Espinhos e cardos encontrarás, dores, tristeza, morte, tudo isso veio. Mas, meus queridos irmãos, através da história, Deus sempre deu prioridade ao seu povo. O povo não conseguiu olhar para isso. O povo ainda não consegue olhar como Deus dá prioridade a todos nós, independente dos 60 ou não. É assim que Deus age, sem distinção, sem acepção de pessoas, sem escolher idade, sem escolher raça, sem escolher nada, mas todos nós, todos, de igual modo somos olhados por Deus. E aí a gente vai ver o povo se rebelando, se distanciando, e Deus indo ao encontro dele buscou através de Abraão, e depois vai trazer a grande promessa em Abraão: em ti serão benditas todas as famílias na face da terra. Deus abençoando o povo, dando prioridade ao povo. Você sabia, meu amigo, minha amiga que está me ouvindo nesta noite, Deus tem dado prioridade a você, como tem dado prioridade a mim. O mundo não, o mundo falsifica a prioridade, mas Deus é verdadeiro e Deus nos alcança com prioridade. Mas, enquanto Deus tem como prioridade nos alcançar a todos, o texto áureo da Bíblia revela isso. Vocês conhecem o texto áureo da Bíblia? Então fala bem alto que eu quero ouvir. Amém. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único, para que todos, indistintamente, aqueles que nele creem, não pereçam, mas tenham vida eterna. Deus quer dar vida eterna, quer dar vida em abundância, Deus quer se alegrar com o seu povo, Deus quer estar junto do seu povo. Deus tem dado prioridade a todo o povo, criatura sua, que Ele quer tornar filhos seus. Mas vem então a grande pergunta: e você, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, você tem dado a preferência a Deus? Não importa que você tenha feito 60 anos ou não, mas a igreja fez 60 anos. A igreja tem dado prioridade a Deus, por isso ela se reúne dominicalmente, semanalmente, para adorar a Deus, para servir a Deus. E verdadeiramente, pastor Rodrigo, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Amém? Glória a Deus. Você pode dar um glória a Deus agora? Glória a Deus. É isso aí, meus irmãos, meus amigos. Deus é assim, né? Com a sua igreja amada, com o seu povo. Ele prioriza o seu povo, mas Ele tem a expectativa de que o seu povo também tenha prioridade em relação a Ele. E aí eu pergunto a você nesta noite: qual é a prioridade que você tem dado a Deus em sua vida? Pense comigo, qual é a prioridade que você tem dado a Deus através de sua vida? Eu olho para os irmãos aqui e eu imagino, e sei de alguns do seu dia a dia, sei que quando você levanta, você ora, agradece que Deus já te deu, pede a Deus porque Ele vai te dar durante aquele dia,
Eu sei muito bem disso, mas será que todos estão assim? Eu queria ler com você, João vai colocar para mim o Salmo 37, verso 4. Salmo 37, verso 4. Você que está me ouvindo à distância, abra sua Bíblia onde você estiver. Aí também pode abrir a sua Bíblia. Salmo número 37, versículo 4. Olha o que diz. Vamos lá, todo mundo junto comigo. Deleite-se no Senhor e Ele atenderá aos desejos do seu coração. Se você priorizar a Deus na sua vida, Deus responderá positivamente, porque tudo que vem de Deus é para abençoar o seu povo. Aquilo que Deus tem em sua mente, o seu coração, como pessoa que é sempre olhando para você com alegria e querendo te fazer o bem, querendo te ajudar. A destra poderosa de Deus está estendida. Isaías diz lá no capítulo 59, versos 1 e 2, a mão do Senhor não está encolhida de modo que não possa ajudar, nem os ouvidos entupidos de modo que não possa ouvir, mas as vossas transgressões, os vossos pecados fazem divisão entre vós e o vosso Deus, de modo que Ele não pode te ouvir, mas Ele quer te ajudar. Ele quer te ajudar. Ele quer conceder a você o que de bom existe no coração de Deus. Ele quer chegar até você. Mas, meus queridos, nessa hora eu olho então de um lado Deus maravilhoso que mantém esse universo em ordem. Todo dia quando você acorda você vê a flechinha do sol que fertiliza o solo, que faz o solo produzir alimento para você se alimentar. As células do seu corpo são alimentadas pelo sol que Deus dá sem cobrar um tostão. Você respira um oxigênio e até hoje você não paga por ele. Quanta coisa Deus está fazendo, independente da sua prioridade ou não, se você está dando prioridade a Ele ou não, mas Ele está fazendo, e Ele deseja fazer muito mais, e quanto mais eu posso afirmar isso, quanto mais você se ligar a Deus, se aproximar de Deus, olha, você que ainda não aceitou Jesus na sua vida, que não se entregou plenamente para o Senhor Jesus, o Filho de Deus, o que morreu na cruz para abrir as portas do céu para você, enquanto você não tomou essa decisão, com certeza você está perdendo muitas coisas. Porque é uma coisa impressionante, irmãos, quando a gente para sentar e conversar com um crente fiel, aquele que se deleita com o coração de Deus, que há uma plena reverberação entre os sentimentos pessoais e os sentimentos de Deus, há reciprocidade nessas ações, essas pessoas contam a bênção. O Senhor me concedeu, o Senhor me deu saúde, o Senhor me deu um emprego, o Senhor me deu algo especial na minha vida, o Senhor me deu uma família abençoada, o Senhor tem me dado aquilo que eu mais desejo, porque você está dentro dos anseios de Deus, e Deus responde também os anseios do seu coração. Então é importante a gente lembrar do Salmo 37, verso 4, não é? Porque tudo aquilo que vem de Deus vem para nos abençoar, sempre nos abençoar. Mas há uma segunda coisa muito importante, e aí João coloca aí 2 Coríntios 9, verso 9. 2 Coríntios 9, verso 9 é um texto que tem tocado muito em mim. Olha o que está escrito, vamos lá, todo mundo junto? Como está escrito, distribuiu, deu os seus bens aos necessitados, a justiça dura para sempre. Esse texto
revela no coração de Deus o desejo de alcançar as pessoas menos aquinhoadas, as pessoas mais sofridas, as pessoas que precisam. O Rodrigo disse que Juscelia e Leandro estão aí. Eu fico lembrando quantos trabalhos lindos de ação social aqui mesmo foram feitos, né? E imagino quantos estão ainda sendo feitos lá em São Fidélis, em outros lugares, e quantos irmãos aqui da igreja fizeram, né, do trabalho social, procurando alcançar os mais necessitados, procurando colocar em prática a justiça de Deus. Então, quando nós damos prioridade a Deus em nossa vida, vem logo em nosso coração o desejo de ajudar ao nosso próximo. Quando Jesus Cristo foi inquirido para fazer uma síntese dos mandamentos, sabe qual foi a síntese de Jesus? Ele disse: amar a Deus. Como é que é? Responda para mim, todos. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Irmãos, olha que coisa linda o Senhor Deus. Ele quer que o seu amor seja revelado no sentido horizontal, quando Ele nos alcança e nós somos alcançados por Ele, e quando nós podemos reverberar em nossa vida aquilo que está no coração de Deus em relação ao nosso próximo no sentido horizontal. Que coisa maravilhosa! Então, quando nós conseguimos dar prioridade em nossa vida a Deus, nós vamos fazer o que é correto, nós vamos dividir, compartilhar aquilo que temos, nós vamos não só compartilhar os bens sociais, como também nós vamos compartilhar aquilo que de amor nós recebemos de Deus, e queremos que todas as pessoas também recebam desse amor de Deus em suas vidas. E a gente então prega o amor de Deus. A gente diz: olha, o Senhor Deus quer te alcançar. Olha, o Senhor Deus quer te abençoar. Olha, o Senhor Deus tem aberto as portas dos céus para você. Mas você precisa fazer por onde? Você tem que se ligar a Ele, dar a mão a Ele, e então entrar nos céus. Fazer o que é correto. Fazer o que é correto é o que Paulo está orientando aí nesse capítulo e versículo, não é? Não criar dificuldades, não ser egoísta, não ser individualista, não querer só para você, mas pensar nos outros, compartilhar o que Deus tem dado. E aí nesse particular, que coisa linda a gente pensar na igreja do Senhor. Deus tem priorizado o seu povo, a sua igreja, e a sua igreja também precisa, priorizando a Deus, alcançar a todas as pessoas. E há uma terceira coisa ainda, e que nós, no texto que nós lemos, não é? E aí é importante a gente voltar lá no texto básico, principalmente de Mateus 6,33. Mateus 6,33. Pode colocar novamente aí, João. Vocês se lembram? Quando nós lemos lá: busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. Todas essas coisas é algo assim muito interessante. Mais uma vez, quando o homem não consegue dimensionar tudo que Deus pode fazer, quando nós falamos aqui o texto áureo da Bíblia, a gente disse, né, porque Deus amou o mundo de tal maneira, não temos como dimensionar. João não pôde dimensionar. Agora, mais uma vez nesse texto, e todas essas coisas serão acrescentadas. Que coisas? Tais coisas? Que coisas? Tudo que você precisar, Deus está pronto a te alcançar e levar a você as demais coisas. E aí eu me lembrei de mais um texto bíblico, irmãos. Perdoe, mas a palavra de Deus, ela só pode ecoar e fazer morada no seu coração se for a palavra de Deus, não desse pregador, mas a palavra de Deus. Salmo 139, verso 4.
Salmo 139, verso 4. Abra sua Bíblia e vamos ler também aqui, 139, verso 4. Leiam comigo. Antes mesmo que a palavra me chegasse à língua, tu já conheces inteiramente, Senhor. As demais coisas eu não sei quais coisas. Para mim, umas, para você, outras. Para nós, uma infinidade. Mas Deus sabe todas elas, porque Deus alcança a necessidade de todos na medida correta. Então, Deus sabe todas as coisas. E então, 60 anos, Igreja Batista do Turf, você atingiu a idade da preferência, da prioridade. Mas saibam, a prioridade Deus já te deu desde que você nasceu. Amém? O mundo espera os 60 anos, mas o Senhor nosso Deus já nos deu desde que nascemos. E eu quero concluir lendo Mateus 6, 21. Mateus 6, 21. O que diz esse texto, irmãos? Você sabe? Vamos lá, todo mundo junto comigo? Pois onde estiver o seu tesouro, aí estará o seu coração. Essa é a questão séria que eu preciso trazer nesta noite. Porque a prioridade que você tem hoje, talvez não agrade a Deus. A prioridade que você tem colocado em seu coração como um grande tesouro, algo especial para a sua vida, pode não ser a mesma coisa que Deus tem para você. Você pode estar sonhando por algo que não é o sonho de Deus para a sua vida. E esta noite eu quero dizer a você, descubra o sonho de Deus para a sua vida e entregue-se a Ele. As demais coisas Ele há de acrescentar a você e a todos que estiverem ao seu redor, porque a bênção de Deus, quando chega a uma pessoa, ela não atinge só aquela pessoa, mas atinge todos que estiverem ao seu lado. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus faça prosperar em sua vida essa palavra, e que você possa entender que Deus tem te dado prioridade desde o seu nascimento. Mas você talvez não tenha entendido isso, tenha esperado os 60 anos para ver a prioridade do mundo. Cuidado para não se decepcionar como eu com o mundo. Você ficou mais barato. Não, nós não ficamos assim. No coração de Deus nós somos os mesmos. O tesouro de Deus. Deus nos ama, Deus nos quer abençoar, Deus nos quer em seus braços. Que Deus abençoe você. Amém? Amém. Pastor, com a palavra. Glória a Deus. Nós vamos continuar louvando ao Senhor.